Que lindo! Hoje aqui Andressa e Moisés com a gente. Você pode participar, interagir em nossas redes sociais, no nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial, no nosso Twitter também, @PGConexão, que é igualzinho ao nosso Instagram também, @PGConexão, seja o nosso seguidor. Eu quero aproveitar e mandar abraços aqui para os nossos amigos no Instagram. Tem o Ed, um abraço para Ilhéus, na Bahia. Ó, tem também Rio Grande do Norte, um abraço para a Brenda, para a Juju de Manaus e para o Emerson da Paraíba, o Brasil inteiro hoje aqui conectado com a gente. Estamos falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. E estou aqui com a Bia e também com a Leia com a gente. Leia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Seja bem. bem-vinda ao Conexão. Obrigada. Eu quero saber, Leia, como é que você está se preparando, qual é a expectativa? É a segunda vez que você vai prestar, né, o Enem. Então, a expectativa é um pouco grande, porque o Enem também, para mim, pelo menos, eu tenho muita vontade de ir para fora e tal. E para mim o Enem ajudaria no caso do Ciências Sem Fronteira. Certo. Então tem um pouco, além de tudo que já foi falado, peso sobre isso, porque precisa de uma média para você conseguir ir no Ciências Sem Fronteira. Certo. E você quer fazer qual curso? Eu estou um pouco confusa nessa área, mas eu já me inscrevi em vestibulares de Relações Internacionais. Certo. E, como também já foi dito no bloco anterior, eu pretendo, se eu não gostar, pretendo mudar para a área de publicidade, essas coisas assim. E eu me preparo estudando em casa um pouco, e na escola também. Os professores têm ajudado bastante a gente em relação a isso, sempre focando no principal, como já foi dito pela Bia. Eles não focam muito a matéria, claro, mas também no dia a dia. Então, eles sempre dão dicas, sempre estão falando, conversando com a gente. Então, isso é importante. Focar naquilo que é mais objetivo, né? Certo. Agora, o exame nacional, né, do ensino médio, ele é realizado aos sábados e é o final de semana, sábado e domingo, né? Isso. E nós acreditamos que o sábado é um dia de descanso. Como que foi, Bia, essa experiência para você, né? Você ficou enclausurada durante todo o dia, esperando e aguardando o pôr do sol para fazer a prova. Como que foi essa experiência para você ano passado? Foi uma experiência muito peculiar, muito única, porque a gente entra no mesmo horário que todos os outros alunos entram, só que nós ficamos lá fechados, sem realizar a prova, mas sem contato com o mundo, sem o uso de aparelhos eletrônicos. Nós ficamos todos na sala, fechados, até que dê 6 horas da tarde, que é a hora que é liberada a prova, que é a hora do pôr do sol. E aí nós começamos a fazer até 11 horas da noite. Então é um pouco cansativo, cansa ficar o dia lá. Onde eu fiz em Taubaté, e foi um pouco mais tranquilo, um pouco mais aberto, a gente pôde levar colchonete e dar uma deitada, descansar um pouco, mas tem outros lugares que são um pouco mais rígidos. Então, é uma experiência diferente. E esse ano você está pronta, preparada para enfrentar de novo aí essa experiência? Tentando estar preparada. Tá ok. Para conversar sobre esse assunto, vamos até Brasília conversar com Vanderlei Viana, ele que é advogado da Associação Nacional de Liberdade Religiosa. Boa noite, Vanderlei, tudo bem com você? Boa noite, Luciana, tudo bem? Vanderlei, o que é que a lei brasileira nos protege em relação a essa liberdade de ficar esperando até o pôr do sol para fazer a prova? Sim, a Constituição da República, a Constituição Federal, que é conhecida como a lei maior, aliás, alguns acham que ela nem lei é maior que a lei, acima da lei. A Constituição, ela estabelece no artigo 5º, que é o grandioso artigo das liberdades individuais, que toda pessoa tem o direito, né, à sua liberdade de consciência, à sua liberdade de crença. A liberdade religiosa, Luciana, ela é como um grande fruto que tem vários gomos, e dentro desse gomo você tem a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Então, os alunos que guardam o sábado das mais diversas religiões, no Brasil a adventista talvez seja maior, mas nós temos outras religiões que guardam o sábado, nós temos também os judeus que guardam o sábado. Existe uma lei que protege. Ocorre que o confinamento, que é quando o governo, então, ele dá a oportunidade para que o jovem que guarda o sábado, ele se apresenta no momento em que os alunos vão fazer o Enem,
Então, isso tem causado alguns problemas, como nós vimos aí com a estudante que foi entrevistada. Mas é um direito, sim. Agora, nós temos problemas com isso também, viu, Luciana? Porque o Brasil é um país continental. Então, o edital do Enem, ele estabelece que às 19 horas, esses alunos que marcaram para fazer a prova após o pôr do sol, então eles começam a prova. Só que 19 horas aqui em Brasília, com horário de verão, são 17 horas em Rondônia, por exemplo, são 16 horas no Acre. Então, esses alunos que se sentem prejudicados devem procurar imediatamente o Ministério Público Federal, que são os promotores públicos federais, para que ele possa intervir junto ao governo para que esses alunos tenham o direito de fazer a prova após o pôr do sol. Agora, é importante ressaltar que essa liberdade religiosa, a gente precisa também respeitar os outros credos, as outras crenças também, né? Para que a gente também possa usufruir dessa liberdade, né? Não é, Vanderlei? Oi, Vanderlei, acho que a gente está com um probleminha na conexão. É isso, Dani? Tá ok. Daqui a pouquinho o Vanderlei volta com a gente, mas é importante a gente ter consciência de que essa liberdade é para todos, né, professor? Essa liberdade religiosa não é só para a gente, né? A gente precisa saber usar isso com cuidado, com critério. A Bíblia, eu acho que é um grande princípio que serve para todo mundo e que não está só na nossa Bíblia, a Bíblia cristã. Curioso que eu descobri que esse princípio está, com poucas variações, praticamente todas as Bíblias importantes do mundo, né, digamos assim. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Então, quando a gente trata o outro da forma que a gente espera que o outro trata a gente, com respeito, com dignidade, isso na verdade não vai preservar não só o direito dele, mas o da gente também. Às vezes a gente não sabe expressar a nossa fé. Eu sinto que às vezes a gente está falando dos sábados de uma forma que talvez não seja mais adequada. Quando as pessoas entendem o princípio do sábado, não é só bater na questão da lei, mas a gente entender o princípio que está por trás disso tudo. E eu acho que o testemunho dos jovens na questão do Enem trouxe à luz essa questão. As pessoas começaram a discutir e eles têm a oportunidade de testemunhar, porque as pessoas perguntam, nossa, mas por que vocês fazem isso? E aí, isso está dando a oportunidade de a gente poder mostrar o que é realmente o princípio do sábado, o que está por trás dessa crença. Eu acho que está sendo muito bom. Muito bom. O Vanderlei está conectado com a gente. Voltou a conexão. Vanderlei, está aí? Tudo certo? Sim, tudo certinho, Luciano. Olha, se a Bia ou a Júlia tiverem alguma pergunta, pode fazer. Tem alguma dúvida, Bia? Fazer aqui. Não tem problema, vai pensando aí. Agora, Vanderlei, nós estávamos falando aqui sobre essa liberdade que nós temos, mas também a liberdade para todas as crenças e todos os credos, né, Vanderlei? Exatamente. E precisamos respeitar, um país, que é um país considerado laico, ou seja, um país que tem liberdade de religião para todos. O grande problema é que quando uma religião pensa que ela é a maioria e ela tem direitos sobre as demais. Então, no Brasil, não. Agora, voltando ao Enem um pouquinho, Luciana, em 2009, o Enem passou a ter um caráter de vestibular, de ingresso ao ensino superior. Então, a partir de 2009, o Enem tornou-se quase que obrigatório para os estudantes brasileiros. Naquele tempo, em 2009, nós tínhamos 24 mil, o governo identificou 24 mil pessoas que estavam prestando o Enem com relação ao sábado, que alegavam que eram guardadores do sábado. Atualmente, no último Enem, nós já temos mais de 110 mil jovens estudantes que se declararam guardadores do sábado. Você sabe que na última edição do Enem agora, Luciano, são quase 9 milhões, perto de 9 milhões de pessoas que vão prestar o Enem. Dentre esses 9 milhões, tem 110 mil que se declararam guardadores do sábado. A Associação Nacional de Liberdade Religiosa tem feito muitos contatos com o governo, a fim de que resolva definitivamente essa questão de proporcionar ao jovem cristão, ao jovem que guarda o sábado, esse direito inalienável que é defendido pela Constituição do Brasil, defendido também pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, votada em 1948, que toda pessoa tem direito à sua liberdade de consciência, à sua liberdade de crença. Então, nós estamos lutando para que o governo possa fazer um Enem específico para o jovem que alega esse imperativo de consciência. Para que você tenha ideia, o governo tem um Enem separado, e acontece às terças-feiras e às quartas-feiras, vai acontecer para jovens infratores que estão
tendo algum problema com medidas disciplinares, estão presos. O governo faz o Enem separado. E por que é que o governo não pode também fazer um Enem específico para esses jovens cristãos, jovens adventistas, jovens batistas do sétimo dia, jovens judeus, que têm direito, como qualquer outro jovem, de disputar em pé de igualdade o acesso ao ensino superior, Luciana? Certo. Agora, a Beatriz tem uma pergunta aqui, viu, doutor Vanderlei? Certo. Doutor, essa lei nos ampara em outros vestibulares também ou é só no Enem? Não, a lei nos ampara em concursos públicos, em vestibulares, no Enem. Ocorre que não existe uma lei específica. A Constituição ela é genérica. Quando ela diz que a pessoa tem esse direito, então hoje há uma polêmica nos tribunais, porque às vezes você vai pedir para que a faculdade faça o vestibular no outro dia, que não seja o sábado, eles então negam. Aí você tem que buscar o judiciário, através de um advogado, de um defensor público, buscar a justiça para que esse direito seja reconhecido. Alguns tribunais reconhecem imediatamente, outros nem tanto, mas é possível, e a Associação Nacional de Liberdade Religiosa, nós temos no Brasil perto de 80 a 100 advogados que conhecem profundamente este assunto e que têm modelos de ações judiciais, modelos de requerimento que você pode fazer. Basta entrar em contato com a associação e nós fornecemos para esses advogados espalhados no Brasil todo esse cabedal de conhecimento para que você seja protegida. Doutor Vanderlei, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão, viu? Obrigado, Luciano. Privilégio falar com você. Um abraço e tchau, tchau. Agora, é uma oportunidade, né, Bia, de testemunhar, né? Além de você estar prestando o vestibular e tal, é uma oportunidade, prestando o processo, né, seletivo, é uma oportunidade de testemunho também, né? Às vezes, ano passado aconteceu de algumas pessoas colocarem sem ter certeza do que era, outras pessoas caírem na sala e foi levantado que eles queriam mudar de sala, enfim. A fiscal veio e falou assim, que era uma oportunidade deles conhecerem uma religião diferente, uma cultura diferente. E foi muito interessante porque muitas perguntas surgiram, muitas dúvidas surgiram, a gente falou com muitas pessoas e elas se mostram muito interessadas porque é uma coisa muito peculiar. Nem todas as religiões guardam o sábado, é uma coisa peculiar nossa. E é uma oportunidade muito grande de poder testemunhar, mesmo que isso seja mais difícil para nós, mesmo que passar o sábado lá preso não seja a coisa mais agradável do mundo, eu acho que nunca é demais poder defender o que eu acredito. Luciana, antes de a gente entrar aqui para o programa, eu estava conversando com a Leia, até ela falou, puxa, mas como que é isso? E, né, como que eu posso participar disso, entender isso? Aí eu até estava perguntando a opinião dela, por quê? Há muitas manifestações favoráveis, mas também teve gente que se manifestou contra, porque a princípio não entendeu, achou que a gente estava sendo favorecido de alguma forma, né? E é interessante saber a opinião das pessoas, né? E aí a gente estava conversando um pouquinho, né? O que você pensa, Leia, sobre isso? Então, quando ele estava me falando, eu até estava lembrando um pouco da Bia, ano passado, que a gente conversava, quando ela falou que ia fazer à noite, por causa do sábado. E, na verdade, eu não acho que seja um privilégio de vocês nesse sentido, porque desgasta muito emocional, como vocês têm que ficar... Fisicamente também, o dia exatamente. inteiro, né? Tem que, igual ela falou, levar colchonete, às vezes comida, tem que ficar lá. E já não é fácil para mim, por exemplo, ir lá, ficar o dia inteiro lá, ter que ir lendo e fazendo, ainda mais ter que ficar esperando todas as pessoas terminarem até para eu fazer, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa... Realmente, o testemunho de vocês... dos que guardam o sábado, realmente fica muito claro, sabe? E leva para as pessoas a querer conhecer também a Jesus. Entender, né? Entender o que acontece. Eu acho que não é uma coisa que eu diria que vocês estão saindo em vantagem em relação a quem faz em outro horário. Muito bom conhecer a opinião, né, das pessoas, o que é que as pessoas pensam sobre esse processo de ficar enclausurado e tal. Agora, nosso programa acabou. Quero agradecer a presença, Leia, muito obrigada, o professor. Inclusive, tem que mandar um abraço, um beijo pro pessoal de Taubaté, né? O senhor não mandar, eles vão brigar comigo. Alunos, professores, amigos, pessoal lá do colégio, pessoal da cidade também. De Taubaté, Tremembé. Na verdade, o colégio fica ali no meio e a gente atende as duas cidades. Um abraço para todo mundo.
Bia, muito obrigada também por sua participação. Obrigada viu? a você, Lu. Muito obrigada. E para a Andressa e o Moisés que cantaram aqui, tocou e cantou pra gente, né? E para os outros alunos também aqui que participaram dos blocos anteriores. Obrigada a você também por sua companhia. Uma boa noite e até logo, até amanhã, 7h30 da noite aqui na TV Novo Tempo. Vamos de música então? Vamos lá. Só, sem ninguém pra conversar, paz que insiste em não chegar, uma vontade de chorar sem nem saber porquê. Tudo em mim parece sem solução e sem direção, mas eu sei de alguém que me ama e me quer bem, e mesmo sem eu merecer, me dá só o melhor. Ele é Deus, o Senhor da solução.